capítulo 12, então, do livro de Eclesiastes, a partir do verso 8 até o 14, diz assim a palavra de Deus: nada faz sentido, sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo de sentido. Até parece que essas palavras são as nossas palavras. Até parece que nós já estamos dizendo, ou já dizemos isso em algum momento da nossa vida. Mas é exatamente isso que o autor está dizendo. Verso 9: aquele que está em busca também possuía sabedoria e transmitiu conhecimento a outros. O autor estava em busca da verdadeira sabedoria, de preencher o seu coração. Ele ansiava por isso, qual nós estamos ansiando também. Ele pesou, examinou, organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. Verso 11: as palavras dos sábios nos estimulam a viver bem, são como pregos bem martelados que mantêm a vida unida, são dadas por Deus, o único pastor. Verso 12: mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livros, e estudar demais deixa qualquer um esgotado. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: teme a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Amados, o resumo da vida que Deus quer de nós é: tema ao Senhor e faça tudo o que Ele mandar. No verso 14, a minha tradução fala assim: é isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que nós fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou sejam elas más. Amados, a satisfação está em não correr atrás do vento. Você já imaginou alguém ficar correndo atrás do vento? Faz sentido correr atrás do vento? Faz sentido querer estocar o vento, como disse a nossa digníssima ex-presidente da República? Não faz nenhum sentido correr atrás do vento, nem estocar o vento, ou muitas coisas que nós estamos fazendo hoje para ter felicidade não faz nenhum sentido. E é isso que Salomão vai nos dizer aqui no livro de Eclesiastes. Algumas coisas que a gente faz, que a gente insiste, algumas coisas que a gente dá prioridade, algumas coisas que ocupam a nossa vida não faz sentido. É vaidade, é frustração, é correr atrás do vento, é perder tempo. Então eu quero que nessa noite você entenda que para que você encontre satisfação, para que você encontre felicidade, para que você encontre alegria, só existe um ingrediente chamado Jesus Cristo. Fora de Jesus, nada vai preencher a sua necessidade, nada vai preencher o vazio do seu coração, nada vai trazer satisfação. Nós, como seres humanos, nós estamos sempre procurando meios para nos satisfazer. É natural do coração do homem querer a satisfação. E nós, além de querer satisfação e não encontramos, às vezes nós queremos ser a outra pessoa porque nós achamos que ela está satisfeita. Então, além de não ser o que nós somos, nós queremos ser uma outra pessoa que nós não somos, na tentativa de talvez ter satisfação que ela também não tem. Então tudo é vaidade, não faz nenhum sentido. E nessa busca por satisfação, o homem tenta de tudo. E quando eu falo tudo, meus irmãos, eu estou dizendo de tudo. Existem 4 coisas principais que a gente faz ou busca na tentativa de ter satisfação, ou melhor, de preencher o vazio do nosso coração. E essas 4 coisas que as pessoas buscam são, não nessa ordem que eu estou dizendo, mas são essas coisas: dinheiro, sexo, poder, aventura e conhecimento. Sim. Se você pegar todas as pessoas que querem satisfação, plenitude, resolver os problemas da sua vida, ter felicidade, alegria, elas vão caminhar nessa direção. Elas vão buscar dinheiro, elas vão buscar sexo, elas vão buscar poder, aventuras e conhecimento. E sabe o que elas vão encontrar no final de tudo isso? Vazio, vaidade, frustração, decepção. Mas nada parece nos satisfazer, porque essas coisas não preenchem o nosso vazio. Por mais que a gente insista, elas não vão trazer satisfação. E por isso, quanto mais esforço,
mais a gente busca isso, e quanto mais a gente busca isso, menos a gente encontra satisfação. Quanto mais a gente caminha nessa direção, quanto mais a gente se dedica para alguma coisa, achando que aquilo vai preencher a nossa vida, menos aquilo pode preencher a nossa vida. Então tudo é vaidade, como disse o autor lá no capítulo 1, no comecinho. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é buscar no lugar errado, é buscar a fórmula errada, é não entender que a plenitude está no Senhor. Eclesiastes, ele nos ensina, meus irmãos, uma lição primordial. Eclesiastes nos ensina que essa experiência atrás da futilidade, ela vai ser completamente vã. Então, se você está buscando preencher o seu vazio, se eu estou buscando preencher o meu vazio em coisas vazias ou em coisas fúteis, eu não vou encontrar nada além de futilidade e vazio. Muitos acham esse texto de Eclesiastes um texto um pouco estranho, por aquilo que ele traz na sua mensagem central. Assim como talvez o livro de Cantares também é um livro um pouco estranho, porque fala de sensualidade, fala do amor romântico, fala da sexualidade de um homem e de uma mulher. Mas o livro de Eclesiastes, meus irmãos, ele tem uma mensagem muito importante para nós. Ele é enfático e ele é necessário na Bíblia, sabe para quê? Justamente para nos ensinar e dizer respeito, para que a gente cesse, para que a gente pare, para que a gente mude a nossa busca por felicidade, para que a gente mude a nossa tentativa vã, fútil, de fazer da nossa vida aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente gosta. De modo nenhum a gente vai ter satisfação, plenitude fora do Senhor. E Eclesiastes nos ensina isso. Ele está dizendo assim, olha, se você está buscando preencher a sua vida fora de Deus, pare essa busca, porque você não vai encontrar, você não vai se satisfazer, você vai descobrir quem é Deus e o que Deus pode fazer por você, e é essa descoberta que vai trazer plenitude. Vai preencher o vazio do meu coração, irmãos, é eu entender quem é Deus, o papel que Ele exerce no mundo, na minha vida, e o que Ele pode fazer através de mim, o que Ele pode fazer em mim. Eclesiastes fala muito pouco acerca de Deus, assim como o livro de Esther, que não menciona o nome de Deus. Mas não é por não falar ou não mencionar o nome de Deus que ele não tem a mensagem que nós precisamos. A tarefa desse livro é expor a nossa completa, a nossa ampla, a nossa total incapacidade de encontrar sentido e completude para a nossa vida fora de Deus. Se nós lermos o livro de Eclesiastes e não entendermos isso, que nós somos incapazes de encontrar plenitude e satisfação fora de Deus, foi uma leitura vazia. Mas quando a gente consegue ler esse texto, entender isso, irmãos, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai impactar a nossa vida de uma maneira muito especial. Muitas vezes nós acabamos desistindo de buscar a alegria, de buscar a felicidade. Muitas vezes nós desistimos até mesmo dos nossos próprios sonhos. Muitas vezes nós tentamos colocar os nossos projetos e os nossos propósitos a toque de caixa, ou pela própria força, pela nossa capacidade, e a gente esquece de que Deus precisa estar presente na nossa vida, que Deus precisa fazer parte desses projetos, que Deus precisa estar presente conosco. Por isso Eclesiastes é uma leitura indispensável, porque não tem como você levar uma vida sem colocar Deus nessa vida que você está levando. Essa é a conclusão que Salomão chega no final da sua velhice, ou no final da sua vida já numa velhice avançada. Ele começou bem, mas no decorrer da sua jornada, ele se afasta do Senhor, e ele chega no final da vida concluindo que tudo o que ele buscou, deixando Deus de lado, não fez nenhum sentido. Então não faz sentido a gente querer plenitude e satisfação e deixar Deus de lado.
Eclesiastes ele faz uma limpeza, ele faz uma purificação na nossa alma. Por quê? Porque esse texto ele vai remover aquela espiritualidade habitual, cotidiana, que nós estamos acostumados, que é uma relação com Deus muitas vezes vazia. Esse livro, ele não funciona como uma refeição, mas ele funciona como um banho. Ao ler Eclesiastes, nós somos lavados pelo Senhor, pelo Espírito, da futilidade, da vaidade, de uma vida vã, de uma vida vazia, de uma vida sem propósito fora do Senhor. Nós entendemos que esse livro e que Deus tem um propósito para nós, que é o propósito de encontrarmos felicidade, que é o propósito de nós termos plenitude e satisfação, sejam nas pequenas e nas mais simples coisas da nossa vida. Eclesiastes nos leva a arrependimento, a expiação dos nossos pecados. Nós lemos esse livro para nos lavar e ficar limpo das ilusões da vida. Meus irmãos, como Eclesiastes abre os nossos olhos para a ilusão que a vida muitas vezes oferece como saída, como solução. Ele nos mostra que essa ilusão não vai levar a lugar nenhum, ou ideias vazias, ideias idólatras, coisas sem nenhum sentido, aquilo que no final só acaba trazendo revolta. Porque a gente vai, a gente busca, a gente corre atrás, a gente se esforça, a gente se mata, a gente se doa, a gente se gasta, e no final nada a gente encontra, e aí a gente fica frustrado e briga com a gente mesmo. Eclesiastes vai nos direcionar para o caminho certo. Ele vai nos mostrar a direção certa. Ele vai nos levar para a presença de Deus. Ele vai tirar a expectativa arrogante, equivocada, de que nós podemos viver a nossa vida por nós mesmos. Ele vai dizer assim para nós: olha, não tente viver sozinho por você mesmo, sem colocar Deus na sua vida. É ilusão você ter uma vida longe do Senhor, viver de acordo com as suas próprias regras, com a sua própria vontade, com aquilo que você acha certo. Esse livro ele vai nos dizer que a gente precisa colocar a nossa vida debaixo da presença e da direção do Senhor. Ele vai desafiar aquele otimismo ingênuo que a gente tem muitas vezes, de achar que por estabelecer projetos, propósitos e por a gente estar tendo muitas coisas, a gente vai ser feliz por conta disso. Ele vai dizer: olha, você está pensando errado, você está sendo ingênuo, você está sendo infantil, você está correndo atrás do vento, isso não vai trazer resultado, não vai trazer plenitude, não vai trazer satisfação. O livro vai nos mostrar que as propostas sedutoras da vida, elas vão nos afastar da felicidade e da plenitude e vão nos afastar da presença de Deus. Meus irmãos, como é importante a gente entender isso, para que a gente possa ser feliz. Amém? Amém. Você é feliz? Amém. Você tem felicidade mesmo, plenitude, satisfação, alegria? Nada lhe falta? Você consegue ter uma vida realmente plena, feliz? Que bom, se você consegue isso, você já é um bem-aventurado. Você já encontrou o sentido principal da vida. Mas quantas pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não encontraram o verdadeiro sentido para a sua vida? Elas ainda estão procurando e buscando em todas as coisas, em todos os lugares, mas elas vão acabar a sua vida e chegar no final dela e vão estar frustradas, porque elas não encontraram a satisfação, porque elas não encontraram Deus no seu coração. Salomão não encontrou satisfação. Esse homem que viveu, que experimentou e que teve de tudo, ele chega no final da sua vida e ele não encontra satisfação. É isso que o livro de Eclesiastes vai nos mostrar. Aquele homem chegou no final da sua história e não encontrou a verdadeira plenitude, a verdadeira satisfação. O narrador do texto, embora que não diga diretamente e explicitamente que é Salomão, nós podemos entender nas entrelinhas que o autor desse livro é o rei Salomão. É o famoso Salomão, o jovem fabulosamente rico, o mais rico de todos os reis da terra, a pessoa mais famosa que já houve, o rei mais famoso que já existiu nesse mundo, o homem que acumulou para si 700 mulheres, 300 concubinas, aquele homem que era honrado, o Senhor dos senhores, um homem que experimentou do bom e do melhor na sua juventude, no começo do seu reinado, mas que agora no livro de Eclesiastes,
com a sua idade avançada, ele percebe como ele foi pequeno, como ele foi mesquinho, como ele foi egoísta, e como o sucesso que ele achava que havia alcançado, na verdade foi um tremendo fracasso. Quando ele está prestes a morrer, no final da sua vida, ele olha para trás e ele vê tudo que ele construiu, tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, e ele vai dizer assim: tudo foi vaidade, tudo foi ilusão, foi como correr atrás do vento. Depois que ele pensa, meus irmãos, no imenso trabalho que ele teve para construir aquele império e deixar esse império agora para o seu filho, um homem chamado Roboão, um homem moralmente fraco, um rei que depois da morte de Salomão vai assumir o trono e vai provocar um racha no reino de Israel. Durante esse período, 10 tribos vão se separar de Roboão, e por misericórdia a Davi, o vô de Roboão, o pai de Salomão, é que ele não fica sem nenhuma tribo para reinar, ele permanece com 2 tribos. Porque era um homem fraco, era um homem incapaz, era um homem não muito preparado. E quando Salomão contempla tudo que ele tinha, e para quem aquilo ia ficar, e como aquilo ia ser administrado no futuro, ele percebe que ele não encontrou o principal que ele poderia. Independente do que Salomão tinha concluído, os ambiciosos jovens de Jerusalém não viam além nada do atraente, daquilo que chamava a atenção, daquilo que eles viam na vida de Salomão: o dinheiro, a inteligência, as mulheres, o poder. E era isso que os jovens admiravam, era isso que os jovens no tempo da velhice de Salomão buscavam. Eles queriam ser como Salomão, eles queriam se inspirar em Salomão, eles queriam ser ricos, eles queriam ser famoso, eles queriam ter poder, eles queriam ter tudo que Salomão tinha, porque aquela juventude achava que isso lhes faria feliz. E aí ele vai escrever esse texto para dizer para esses jovens: olha, não caiam nessa furada. Porque se você buscar ter o que eu tive, ser o que eu fui, você vai chegar no final da sua vida e você vai ser um jovem frustrado, como eu agora estou morrendo, um velho frustrado. Aqueles jovens acreditavam que a sabedoria era uma ferramenta para alcançar o sucesso. Eles não tinham a menor ideia de que a verdadeira sabedoria acabaria por desfazer aquele mito do sucesso através de tudo que Salomão acumulou. Salomão não se satisfez, e ele, no final da sua vida, ele vai alertar a juventude da sua época para não ir na mesma direção, para que eles também não se frustrassem. Quando a gente entende, meus irmãos, essa verdade, e a gente pode aconselhar a juventude, a gente está fazendo um grande benefício para a sociedade. Mas quando a gente entende a satisfação, a gente busca a satisfação e a gente se satisfaz com o nosso Deus, a gente pode aconselhar a juventude nessa direção. Nós estamos lendo em Eclesiastes o relato de um homem frustrado. Nós estamos lendo aqui o relato de um homem decepcionado consigo mesmo. Nós vamos ler aqui passagens descritas por um homem que chegou no final da sua vida arrependido. E não podia agora mais voltar atrás. O que ele podia fazer era alertar a geração futura para que não fosse pelo mesmo caminho. Salomão teve um final infeliz. Quando a gente lê o livro de 1 Reis, capítulo 10 e 1 Reis, capítulo 11, a gente vai ver ali o relato do final infeliz desse homem chamado Salomão, que agora está escrevendo aqui o livro de Eclesiastes. Qual foi a razão da infelicidade de Salomão? Mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo famoso, mesmo vindo gente de todas as partes do mundo em caravana para conhecer Salomão, para ouvir da sua sabedoria. 1 Reis 10 vai falar sobre isso, meus irmãos. Narra a vinda de uma rainha chamada Rainha de Candace. Aquela mulher vem com uma comitiva, ela traz bens, ela traz ouro, ela traz joias, ela traz inúmeros presentes, porque ela queria conhecer a fama de Salomão que havia chegado no seu país. E assim como a rainha que veio conhecê-lo, muitas pessoas durante todo o ano faziam caravanas para chegar em Jerusalém e conhecer o famoso Salomão. Mas esse homem tão famoso, tão grandioso, que despertava a curiosidade do mundo inteiro, que vinham e traziam presentes para ele, coisas grandiosas e fabulosas.
Esse homem, ele chega no final da sua vida infeliz. E o livro de 1 Reis, no capítulo 11, vai dizer que a razão disso foi porque quando Salomão ficou velho, ele deixou que o seu coração fosse influenciado pelas suas mulheres. E essas mulheres, ao influenciar a vida de Salomão, elas levaram ele a adorar outros deuses. Em adorando outros deuses, Salomão se afastou do Senhor. Em se afastando do Senhor, ele chega no final da sua vida plenamente infeliz. Qual foi a razão da infelicidade de Salomão? Ele se afastou do Senhor. Qual é a razão da infelicidade da maioria das pessoas hoje? É se afastarem do Senhor. Porque longe do Senhor você pode ter tudo, mas na verdade você não vai ter nada. Então, meus amados, esse homem foi influenciado por suas mulheres, a sua fidelidade foi diminuindo, foi se esfriando, ele se torna devoto dos deuses que eram abomináveis ao Senhor. Ele constrói altares aos deuses tiranos, aos deuses abomináveis, e ele vai nesses altares oferecer sacrifício, e lá ele se torna um homem idólatra, um homem corrupto espiritualmente. Ele despreza abertamente Deus, ele não segue os passos de Davi, o seu pai. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele chegou no topo, mas ele não permaneceu lá. Ele começa o seu reinado pedindo sabedoria, Deus dá sabedoria, e ele começa com um grande potencial, mas no decorrer da sua vida ele cai. E ele cai feio, e a sua queda é uma queda dramática, drástica. Ele tinha tudo para terminar bem a sua vida, mas por causa das suas escolhas erradas, ele só não acabou mal, quanto ele trouxe também muitas coisas negativas, como herança, conflitos, idolatria, morte. A causa da queda foi se afastar do Senhor. Todo que se afasta do Senhor, querido, guarda isso no seu coração. Todo aquele que se afasta do Senhor vai terminar num final infeliz. Não tem como a gente se afastar do Senhor e terminar bem a nossa vida. Não tem como a gente deixar o Senhor e chegar no final da nossa vida com paz e com plenitude. O relato de Eclesiastes é justamente para nos alertar daquilo que Salomão julgava trazer felicidade e alegria, mas na verdade foi tudo em vão. Ele não encontrou nessas coisas a satisfação. Veja o que ele diz no capítulo 2 desse livro de Eclesiastes, a partir do verso 1. Ele vai falando assim, a sua tradução é diferente da minha, mas eu leio aqui na minha tradução, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, verso 1. Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas eu descobri que isso tudo produz um grande vazio. Quantas vezes a gente já pensou em fazer isso? Vamos meter o pé na jaca. Vamos fazer o que a gente quiser, porque a gente vai ser feliz por conta disso. E no final, a gente descobre que é um grande vazio. Verso 4, ele fala assim: eu fiz grandes projetos como ninguém, construí casa, plantou vinha, plantou jardim, fez reservatório, comprou escravo, acumulou ouro, reuniu coral de cantores para diversão. Verso 9, prosperei, deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém, nunca abri mão da sabedoria, tudo que eu desejei eu tive, nunca neguei nada, fiz tudo que me deu na telha, não estava nem aí, queria sentir prazer em tudo que eu fazia. Essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho. Eu anotei aqui algumas coisas, irmãos, desse texto. Ele não encontrou satisfação na diversão. Ah, jovem, adolescente, adulto, se você está querendo satisfação na diversão, é barca furada. Você não vai encontrar diversão nenhuma. Você vai encontrar, quando muito, uma dor de cabeça no dia seguinte. Você vai encontrar um dia ruim pela frente. O que é diversão hoje? É sinônimo de quê? De balada, bebida, sexo, droga, noites em claro com os amigos, sem se preocupar com nada. Salomão buscou satisfação nisso. E sabe o que ele encontrou? Vazio, infelicidade. Outro detalhe que eu anoto aqui: ele não encontrou satisfação em ser um empreendedor. Ele construiu casas, palácios, jardins, ele fez grandes plantações de pomares, ele foi o cara.
Achou satisfação? Não. Não satisfez seu coração. Ele não teve satisfação na prosperidade material. Ele teve escravos, teve dinheiro, teve rebanhos, acumulou ouro, acumulou prata, acumulou mulheres, acumulou tudo. Teve satisfação? Também não. Nem numa vida, entre aspas, louca o satisfez. Conhece a expressão vida louca? Tem gente que vive uma vida louca. O que é uma vida louca? No final ele conclui que tudo era vazio, nada valeu a pena, ou foi capaz de trazer satisfação. Sabe, meus irmãos, é tremenda essa conclusão de Salomão no final da sua vida. A gente está buscando satisfação e plenitude nas fontes erradas. A gente está querendo beber água limpa de uma fonte contaminada, de uma fonte suja. A gente quer preencher o nosso coração com coisas que não vão trazer nenhuma satisfação. Bom, então qual é a receita da verdadeira felicidade? Lendo o livro de Eclesiastes, eu trago aqui para vocês algumas reflexões do que é uma receita para a felicidade. O resumo dessa receita é: aproveite a vida, desfrute ao máximo o que Deus te dá, antes de que os anos mandem a fatura da cobrança. Mas cuidado, um dia você estará diante de Deus e terá que prestar contas de tudo que você fez. Esse é o resumo da receita da felicidade. Viva, seja feliz, se satisfaça, se alegre, busque contentamento, mas no final, sabe que você vai estar diante de Deus. E você e eu vamos ter que prestar contas disso. E a gente vai ter que passar nesse filtro diante do Senhor. Capítulo 9 de Eclesiastes, verso 7 ao verso 10. Acompanhe comigo. Primeira receita de sucesso, de felicidade que o Salomão pode nos dar. Entendendo, meus irmãos, que isso aqui não é simplesmente a receita por si só. Precisa colocar Deus nesse trabalho, nesse processo. Capítulo 9, do verso 7 ao verso 10. O que o Salomão ele nos ensina? O que ele nos instrui? Primeira coisa a gente fazer é aproveitar a vida. Pergunto para você, você tem aproveitado a sua vida? Você tem vivido a sua vida? Você tem curtido a sua vida? Capítulo 9, verso 7 ao verso 10. Na minha tradução fala assim: diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom suco. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na Bíblia diz assim: aproveite a vida, coma e beba com o melhor, aprenda a apreciar um bom vinho, aprecie um bom suco, um bom refrigerante, né? Experimente coisas. O contexto de Salomão é um contexto onde ele queria ensinar a gente a viver uma vida plena. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se você fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa com quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. Tudo tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que você puder, e com prazer. É a sua única chance, pois junto com os mortos, para onde você vai, com certeza, não há nada a fazer e nem haverá o que pensar. Faça tudo isso na presença de Deus e você vai ter alegria e plenitude. Coma bem, tenha alegria, se divirta, viaje, tire férias, gaste o seu dinheiro com você, cuide-se, invista em você. Essa é a minha receita à luz do texto que eu acabo de ler. Passe tempo com as pessoas que são importantes para você. Viva cada dia como um presente dado por Deus. Não deixe coisas para trás. Depois de morrer, você não poderá realizá-la. E coloque Deus aqui, que você vai ter felicidade. Segunda receita, o segundo conselho que Salomão nos dá. Capítulo 5 agora de Eclesiastes. Verso 18 ao verso número 20. E eu leio a minha tradução, que é bem diferente da sua tradução. Ele diz assim. Capítulo 5, verso 18. Depois de ver como são as coisas na terra, conclui que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho, do tempo de vida
que Deus considera você. É isso e ponto final. Não tem outro jeito. Sim, devemos aproveitar ao máximo tudo que Deus dá. Sejam riquezas, seja a capacidade de desfrutá-las. Aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho que é uma dádiva de Deus. Deus dispensa alegria no presente. Hoje é inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. O meu resumo para essa palavra de Salomão: aproveite tudo ao máximo. Cuide do maior bem que Deus lhe deu. Ou seja, cuide da sua vida. Não deixe de viver para acumular coisas. Não se anule para satisfazer os outros. Use o que você ganha como trabalho para você se divertir, tirar férias, viajar, etc. A vida é curta, não adie muitos dos seus sonhos, não adie muitos dos seus planos. Pode não dar tempo de você realizar esses planos. Desfrute dos seus bens. Não deixe que esses bens te escravizem. Se tem dinheiro, gaste, usufrua. Se não tem dinheiro bastante como você gostaria, viva feliz com o padrão de vida que você tem. Só não deixe de viver. É isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. E colocar Deus em tudo isso. Agora vamos para o capítulo 11. Versículo 7. Capítulo 11, versículo 7 em diante. Vamos resumir aqui a partir do verso 9. 11 de Eclesiastes, verso 9. Jovem, aproveite ao máximo a juventude. Desfrute toda essa força e esse vigor. Siga os impulsos do seu coração. Se algo lhe parecer bom, corra atrás, mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo. Verso 10. Viva feliz, feliz e despreocupado. Você não será jovem para sempre. Afinal, a juventude se vai como uma neblina. O que Salomão está nos dizendo é: aproveite a sua juventude, se é que você ainda é jovem. A força e o vigor da juventude é o maior bem que alguém pode ter. Aproveite e use ela com sabedoria. Não desperdice nenhum dia só, porque você vai ter muitos dias pela frente. Os dias vão passar e logo você vai ficar velho. Você vai ficar velho, tudo vai ser diferente. Aquilo que você faz na juventude, você nunca mais vai poder fazer depois de idoso. E olha o que ele fala a partir do verso 3 do capítulo 12. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito, os músculos se afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você não poderá ir para onde quiser, tudo estará devagar, quase parando, o barulho em sua casa vai desaparecer, você vai ficar surdo, você acordará com o canto dos pássaros, vai ter insônia, vai dormir muito cedo e acordar cedo, passeios nas montanhas não vão ser mais possíveis, são coisas do passado, você não vai aguentar mais, você não vai ter força para isso. Mesmo uma simples caminhada o preocupará, seu cabelo branco será flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará caminhando no descanso eterno, os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como a porcelana, preciosa e bela, vai terminar. Então o corpo vai voltar ao pó, o espírito vai voltar para Deus, que Ele o deu. Nada faz sentido, sinto um grande vazio. Aquele que está em busca conclui que nada faz sentido. Se você é jovem ainda, aproveite a sua juventude. Aproveite a força e o vigor da sua juventude. E a minha última leitura para encerrar é o verso 14 do capítulo 12. O último conselho de Salomão para a felicidade. É isso que ele diz: no devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fizemos e fará o julgamento. Ele conhece até mesmo as coisas, intenções mais secretas, sejam elas boas ou sejam elas más. Prestaremos contas a Deus, queridos. Nós vamos estar diante do Senhor. Aproveitar a vida não é sinônimo
para meter o pé na jaca e fazer tudo o que quiser, sem nenhuma preocupação. É preciso saber conciliar liberdade de desfrutar as coisas boas da vida com a prestação de contas e ser aprovado diante de Deus quando a vida terminar. É preciso conciliar, desfrutar a vida, mas também entender que um dia a gente vai prestar contas a Deus. Por isso, a gente não tem liberdade para fazer tudo que a gente quer longe do Senhor. Deus tem que estar presente. Desfrutar a vida e a nossa prestação de contas a Deus são duas coisas que podem ser conciliadas e andar juntos. Elas não se separam. Você pode ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida satisfeita e andar na presença de Deus. Você pode ter prazer, ter contentamento, ter satisfação e andar na presença de Deus. Você pode desfrutar das coisas boas que a vida, que o mundo oferece e estar na presença de Deus. Você não precisa se afastar de Deus para poder usufruir e desfrutar das coisas boas da vida. E não quer dizer porque você está caminhando com Deus, você não vai poder desfrutar daquilo que a vida pode oferecer de bom. Você não precisa viver longe de Deus para ter alegrias e prazeres na vida. Como tem gente que acha que isso é uma verdade. Para que eu possa ter alegria e prazer, eu preciso me afastar de Deus, porque aí eu vou poder viver a minha vida do jeito que eu quero. E aí eu vou encontrar felicidade. E no final, sabe o que ela encontra? Tristeza, frustração, vazio, infelicidade. Meus irmãos, há muitas formas de viver satisfeito, mas também de viver em santidade. Nós devemos encontrar esta receita ou esse ponto de equilíbrio. Viver uma vida plena, mas viver essa vida na presença do Senhor. Amém? Amém. Fica de pé. Coloque a sua vida diante do Senhor. Reflita como você tem vivido até aqui. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 60. Você já encontrou a verdadeira razão da felicidade? Você já encontrou a verdadeira plenitude para o vazio do seu coração, da sua vida? Você já encontrou o lugar, a pessoa que vai trazer satisfação a você? Essa pessoa chama Jesus. E esse lugar é a presença de Deus. Por isso, meus irmãos, o velho Salomão busca reparar os erros e remover o escândalo dele ter se afastado do Senhor. Por isso que ele deixa esse precioso livro para nós. Ele queria de alguma forma evitar que a juventude do seu tempo seguisse pelo mesmo caminho que ele havia se enveredado. Salomão está advertindo, especialmente os mais jovens, contra as loucuras e os pecados que ele havia cometido ao longo da sua vida. Ele adverte que as riquezas, que a honra, que o poder, que a sensualidade não valem nada, só trazem preocupações, fadigas e aborrecimento. E ainda ele mostra que o homem pode desfrutar as dádivas concedidas por Deus, sem, entretanto, apegar-se aos bens materiais, passageiros e fúteis. E por fim, nós podemos viver no temor de Deus. Podemos viver em obediência e amor à palavra divina, sempre lembrando do futuro juízo e da prestação de contas no final da nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa encontrar plenitude nele. Seu coração esteja voltado para ele e que você viva